Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Biologia com Samuel Cunha. E essa aula é muito especial, porque na verdade ela é uma regravação, é uma atualização do primeiro vídeo que eu postei aqui no canal. Inclusive, aqui na descrição do vídeo estará lá o link para você ver e comparar, né? No início eu ainda não tinha muito jeito com o vídeo, tudo mais, ficava muito tímido. E isso fazem 3 anos e meio. Foi em agosto de 2015. E hoje estou aqui para falar dos níveis de organização estudados na biologia. Novamente, uma aula atualizada e com muito mais informações. Então vamos junto, gurizada, vamos dar uma aula fundamental, principalmente para os estudantes que estão começando a estudar biologia ou aqueles que querem fazer uma revisão geral. Porque, pessoal, se você entende todos os níveis de organização que estão dos seres vivos, que a gente estuda na biologia, você começa a fazer aqueles mapas mentais e tudo passa a fazer sentido. Então vamos juntos, pessoal, olha só, eu vou complementando. Então, quando a gente começa a estudar biologia, você tem que ter uma noção básica do que forma toda a matéria, que são os átomos, tabela periódica, química, oxigênio, carbono, nitrogênio. Então, olha só, tu pode oxigênio, carbono, hidrogênio, enxofre, todos os elementos, todos os átomos que estão aí na nossa linda tabela periódica. Ok, mas os átomos eles se unem para formar as moléculas. Então o segundo nível de organização dos seres vivos são as moléculas. Perceba aqui, ó, hidrogênio, oxigênio, se eles se unem, olha como fica. Por exemplo, 2 moléculas de hidrogênio ligando-se a uma molécula de oxigênio, formam 2 átomos de oxigênio, forma a água. Perceba, olha que interessante, o gás hidrogênio é H2, é um gás inflamável. Agora o H2, se está ligadinho a um oxigênio, é água. A água a gente sabe, inclusive, que serve para apagar incêndio. Então veja que interessante, as moléculas elas estão sendo formadas pela união de átomos. Outro exemplo didático que a gente estuda muito na biologia é o dióxido de carbono. Então são 2 átomos de oxigênio com um átomo de carbono formam o dióxido de carbono. Ok, mas vamos adiante. Porque isso aqui, átomos a gente estuda muito mais em química. Claro que a gente fala em biologia. Moléculas, sim. Já na biologia, a gente estuda as moléculas orgânicas, inorgânicas, quais são os compostos que fazem parte dos seres vivos. Agora, a partir daqui, o negócio começa a ficar muito mais biologia, que são as organelas. Ora, as moléculas elas se unem e formam as organelas. São estruturas que estão presentes dentro das células dos seres vivos. Obviamente, seres vivos eucarióticos. Mas organelas eu não vou estar escrevendo aqui, mas o núcleo é uma organela, mitocôndria, os lisossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso. Nós temos uma aula somente para falar das organelas. Lembrando que nem todo ser vivo possui organela, porque um organismo que tem célula procariótica, um organismo procarionte, ele só tem lá uma estrutura que é o ribossomo, que em alguns livros até trazem falando que é organela. Mas veja que interessante, então organela não são todas as células que tem. Fique claro aí também que é um nível de organização. Célula. Nós temos basicamente 2 tipos de célula. A célula eucariótica e a célula olha só, procariótica. Basicamente só tem esses 2 tipos de célula. Então veja, as organelas se juntam com moléculas, com átomos e formam uma célula. Só existem 2 tipos básicos de células, que são as eucarióticas e as procarióticas. É claro que dentro das eucarióticas, por exemplo, a gente estuda a célula animal e a célula vegetal. As procarióticas, as bactérias as possuem, por exemplo. Agora as eucarióticas, os animais, os fungos, os protozoários, as plantas, tudo com célula eucariótica. Sobra as bactérias aqui com células procarióticas. Tranquilo? Agora a célula por si só está lá. Existem, vale lembrar, muito importante você anotar, que existem organismos, ou seja, existem seres vivos que só têm até esse nível de organização. É uma célula, imagina um protozoário, ou imagina uma bactéria. São unicelulares e são um organismo. Agora, para seres mais complexos como nós, segue o nível de organização. Então, as células elas se unem, né? E daí uma célula sozinha não faz muita coisa, mas se elas se unirem, elas formam os tecidos. Existem basicamente 4 tecidos básicos no nosso corpo. O tecido, olha só, muscular, existe, te liga,
tecido nervoso, olha que resumão, tecido conjuntivo e tecido epitelial. Basicamente existem esses 4 tecidos. É claro que eles se dividem, estamos falando também de tecidos animais, mas se você saber os básicos para essa aula já é fundamental que você está organizando o seu conhecimento. Agora um tecido, imagina um tecido epitelial, tá lá. Ele se une com outros tecidos para formar estruturas ainda mais complexas, que são os órgãos. Coração, pulmões, rins, tudo são órgãos. Ah, então quer dizer, professor, que um órgão é formado por diferentes tecidos? Sim, mais de um tecido, porque eles têm que se unir para formar estruturas mais complexas. Agora, os órgãos, um só... Ah, professor, existe um coração vivo aí? Mas não, existe um coração em um ser vivo. Então, esses órgãos, eles se juntam com outros órgãos para formar os sistemas. Sistema respiratório, a gente pode entrar aqui então, respiratório, sistema excretor, sistema nervoso. Aí tu fala, ah, professor, tem o tecido nervoso e o sistema nervoso. Não, sistema nervoso tem tecido nervoso e tem também outros tecidos. Portanto, quando a gente trabalha com sistema, são diferentes tecidos. Sistema circulatório, todos os sistemas que a gente estuda principalmente em fisiologia, que é uma matéria bastante interessante. Agora, sistema, tá lá, beleza. Agora, imagina que nós temos aqui, eu tenho um sistema circulatório, coração, veias, artérias, tem um sistema excretor, rins, ureteres, uretra, tem tudo ali. Só que eles têm que se unir de novo, agora sim, para formar um organismo complexo. Perceba, eu disse para ti, existe organismo de uma única célula. Mas os organismos mais complexos, eles têm sistemas. Aqui tu pode comparar, tu pode pegar os animais, pega nós aqui como exemplo. Nós temos, então somos um organismo. Pessoal, até aqui, perceba que até aqui não é ainda ecologia. A ecologia, ela começa daqui para baixo. Porque o que estuda a ecologia? Estuda os organismos, a interação destes organismos entre si e entre o ambiente. Então, beleza, organismo. A partir daqui já é ecologia. Então, o que é uma população? Pessoal, população são organismos de mesma espécie, vivendo no mesmo local e no mesmo período de tempo. Então imagina que você está numa sala de aula aí, olha para o lado, você está fazendo parte de uma população. Ou da sua cidade, eu sou de Curitiba, se você é de Curitiba, você pode falar, eu faço parte da população de Curitiba, assim como o professor Samuel também faz. Somos uma população. Ou a população nível do Brasil, ou seja, nós somos parte de uma população porque vivemos no mesmo local, estipulado, cidade, país, sala de aula, num mesmo período e somos da mesma espécie. Agora, isso é população, mesmos organismos de mesma espécie. Agora, se nós considerarmos todos os organismos de diferentes espécies, nós temos uma comunidade. Agora, percebe, na sala de aula, olha para o lado, deve ter um mofinho na parede, um funguinho ali, um mosquito voando, uma mosca, bactérias no chão. Ou seja, se você considerar diferentes espécies vivendo no mesmo local e no mesmo período, você tem aí uma comunidade. Pessoal, é claro que na ecologia a gente tem que estudar separado muitas vezes porque tu quer estudar o específico, tu quer estudar uma espécie de morcego que vive numa caverna. Aí tu não vai estar estudando bactérias ou os fungos, tu está estudando aquela espécie, então tu está estudando população. Agora existem os ecólogos, uma linha de pesquisa que vai estudar a comunidade, que dá interação entre os seres vivos, interação entre insetos e diferentes plantas, polinizadores. Então a comunidade é isso. Agora, professor, e o ecossistema? Bom, o ecossistema é a comunidade, ou seja, diferentes espécies, mesmo local, interagindo, tudo juntão lá. Só que aqui a gente considera também o meio ambiente. Ou seja, temperatura, pluviosidade, relevo, tempo de iluminação, radiação, tudo que tu colocar que é um fator abiótico, que está no ambiente, entra em ecossistema. Então perceba que ecossistema é uma comunidade de diferentes espécies, mais o meio ambiente, mais as características físicas e químicas do ambiente. É importante. Porque às vezes, olha, o ecólogo, o cara tá lá loucão estudando, você estuda aquilo, só que às vezes tu encontra uma resposta pro que tu tá pesquisando, tipo uma comunidade, tu achou, poxa, mas vamos lá, esse morcego tá assim, mas por que esse morcego tá com esse comportamento? Aí você vai ver que inclui também porque é por causa da temperatura, ou mudou alguma coisa dentro da caverna que ele tá, ou seja, daí tu já está estudando o ecossistema, falou em temperatura, falou em pluviosidade, falou em radiação, tudo que é do ambiente entra aqui. Agora, isso é um ecossistema. Perceba que um ecossistema, ele pode ser um oceano, mas também pode ser uma poça d'água. Ou pode ser um intestino de uma pessoa, ou aquela água que fica no meio de uma bromélia. O ecossistema é difícil de estipular o início e o fim.
porque eles se sobrepõem os infinitos ecossistemas que tem na Terra. Agora, quando você considera todos os ecossistemas da Terra, do planeta Terra, você tem a biosfera. Então a biosfera é a união de todos os ecossistemas, que forma a biovida, esfera de vida, que nada mais é a Terra. Então se tu está lendo um exercício de falar biosfera, planeta Terra, ok? Aí, se ele está falando de um ecossistema, é de dos centenas de mil, dos infinitos que tu pode considerar aqui na Terra. E esses, pessoal, são os níveis de organização estudados nos seres vivos, né? Desde o mais simples, o átomo, que forma a molécula, que forma a organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Eu volto a dizer para vocês, é uma aula bastante simples. Só que perceba que a gente a gente caminhou por toda a biologia, desde aqui, ó, da bioquímica, que vocês tanto odeiam, né? Metabolismo celular, respiração, tudo está aqui, ó, nesses 4 primeiros aqui. Fotossíntese, a gente está estudando aqui, respiração, fermentação, função das organelas, metabolismo disso, daquilo, tudo aqui. Tá? Aí quando a gente vem histologia, tecido a gente estuda com a histologia, os tecidos. Lembrando que tecido conjuntivo é o que mais toca o terror, porque ele se subdivide em muitos outros. Aí os órgãos por si só a gente não estuda basicamente na biologia, a gente tem fisiologia. Na fisiologia a gente tem que saber os órgãos para entender os sistemas. E aí a gente estuda a nível do sistema, fala, qual é a função do coração, qual é a função do rim, o que está acontecendo ali no rim. Mas um rim sozinho ele não dá conta das coisas, ele precisa de outras, por isso que ele ele faz parte do sistema excretor. E aí vai mais complexo, um organismo. Né? Quando a gente está estudando fisiologia, a gente estuda um organismo, mas pelos sistemas isolados. E aí vai ficando cada vez maior, mais complexo. E esse, pessoal, é importante que vocês saibam, tudo isso aqui, tudo isso só faz sentido por causa dessa palavrinha aqui. Ó. Então perceba, aqui nós temos todas as passagens. Mas quando a gente estuda biologia, nada faz sentido senão a luz da evolução. Em outras palavras, o primeiro ser vivo ele era uma única célula. E para chegar nesse primeiro ser vivo, moléculas levaram milhões de anos. Inclusive temos uma aula aqui, se vocês quiserem, clica aqui ou na descrição, em algum lugar, coloca Origem da Vida, professor Samuel Cunha. Eu explico como surgiu o primeiro ser vivo. Agora, imagina, são milhões e milhões de anos de evolução, de modificação das espécies ao longo dos milhares de anos para chegar em organismos tão complexos como esses aqui. Durante a maior parte da Terra, os organismos eram unicelulares. Durante a grande maior parte da Terra, a vida na Terra se restringiu aos oceanos. E depois, é claro, isso muda. Então é muito interessante que vocês coloquem essa palavrinha. Tudo isso a gente estuda na biologia e, claro, você vai pegar o cronograma na Biolândia, a minha plataforma Biolândia, lá eu tenho todo o material de biologia, tenho também todas as apostilas, resumos, simulado, tem tudo lá, prontinho para preparar plano de estudo, que é fundamental, porque muitas vezes os alunos falam, professor, tá, tudo bem, tem essa sequência aqui e tal, mas quais são as videoaulas que eu tenho que estudar? Porque eu tô perdido. Eu não estudei organela, o aluno fala assim, estava estudando aqui. É fundamental que você saiba qual é a aula que vem antes, qual é a aula que vem depois. E assim você se torna uma pessoa extremamente realizada, extremamente feliz, porque vai chegar no final do ano e você vai estar gabaritando biologia, não importa se é um ensino fundamental, se é no ensino médio, ou se também é na faculdade, ou num pré-vestibular, se você vai fazer Enem e vestibulares. Agora, não quero mais enrolar, gente. É isso aí. Fico muito feliz com essa videoaula, porque é uma regravação, um remake, né? Estamos na moda de remake. Inclusive, estou jogando Crash Team Racing pro Play 4, né, que foi refeito, belo jogo, muito bom mesmo. E isso aqui é um remake da aula, né, organizadinha de novo, tá, para vocês. E é interessante, vai lá na aula de baixo, lá, tá aqui na descrição do vídeo, a minha outra aula de níveis de organização, e faz esse comparativo, né, muito... a gente se sente muito diferente ao longo do tempo, que a gente vai mudando, vai se adaptando, vai vendo o que é melhor para ensinar biologia para vocês. Sem mais enrolação, um grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau!